Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha o Opinião Litoral desta quarta-feira, feriado de 15 de novembro, proclamação da República, e vão analisar as situações, as notícias com você, o economista Denis Castro, o jornalista e advogado Marcelo Pavão. Denis, você quer falar alguma coisa sobre a data, 15 de novembro, a proclamação da República do Brasil, o feriado que a gente comemora hoje? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Sobre uma data importante, né, a proclamação da República, uma república que ainda está engatinhando, apesar de já centenária. E a gente espera que o Brasil consolide, né, essa república, mas a gente ainda observa muitos retrocessos políticos, o povo ainda não entendeu o que é democracia, não entendeu o que é a república, e vamos esperar o país amadurecer politicamente, educacionalmente, para que as pessoas participem do processo político e efetivamente seja uma república próspera para todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Denis. Boa tarde a todo mundo. Paulo, é interessante, né, essa pergunta que você fez, né, o que representa, porque se a gente for apenas falar em poucas frases, né, o que foi a proclamação da República, né, o Deodoro da Fonseca estava doente na cama com desarranjo intestinal, falaram para ele que tinha acabado de ser nomeado para primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto, que vem a ser trisavô do Dinho Ouro Preto do Capital Inicial. Ele foi lá para depor, para impedir o Visconde de Ouro Preto que continuasse na chefia do governo, e saiu de lá depondo o imperador amigo pessoal dele e virando o primeiro presidente da República, e o primeiro presidente da República a renunciar. Então, assim, começou de uma forma absolutamente equivocada essa República, e corroborando as palavras do Denis aqui, do nosso amigo Denis, a gente torce para que em algum momento a República realmente se fortaleça, fique dentro das regras como tem que ser, porque começando torto, dificilmente fica errado. Mas esperança é a última que morre, né, Paulo? E sem mais golpes, né? Sem mais golpes. A própria República foi um golpe. E sem mais golpes. Foi um golpe, e foi um golpe principalmente provocado pela abolição da escravatura no Brasil, né? A abolição da escravidão acabou fragilizando um pouco a família real que reinava Dom Pedro II, e na ausência dele a princesa Isabel. Mas foi um bem para o país, e foi um bem que veio até tarde demais. Os escravos deveriam ter sido libertados pelo menos 50 anos antes. Nesses 134 anos depois desse 15 de novembro, a gente vive um momento, Denis, dessa guerra entre o grupo terrorista Hamas, que a ONU não reconhece como terrorista, o Brasil também não classifica como terrorista, seguindo a ONU, e o Estado de Israel. E, embora o grupo terrorista tenha cometido um ato claramente que ninguém pode aceitar, né, uma agressão terrorista, em que terrorismo, por definição, é a morte ou ameaça ou sequestro de inocentes para mandar recados a terceiros, né? Que foi claramente o que o grupo Hamas fez. Mas a diplomacia brasileira e o governo brasileiro, o governo Lula, tem que pisar um pouco em ovos, porque os árabes que se alinham ao lado dos palestinos contra Israel, eles são parceiros comerciais muito mais importantes do que Israel para o Brasil, não é? É uma questão delicada que o Brasil tem que manter a postura neutra. Eu vejo no país uma necessidade que as pessoas encontraram de se agarrar a uma bandeira e tentar trazer para a política local. Como se o Hamas fosse um partido, se o Israel fosse outro, uma posição ideológica. E não é essa a questão, né? A questão ali, as questões ali são muito profundas. São muito antigas, e cada hora tem um desenrolar, cada momento histórico tem um desenrolar de tensão, e que não é simples assim, eu sou do lado palestino, eu sou do lado de Israel. A gente tem que ser do lado pela paz, como o governo brasileiro está pregando. Essa é a postura correta, e essa questão o governo brasileiro reconheceu que o Hamas cometeu um atentado terrorista.
Ponto. A questão de classificar como grupo terrorista é complexa por quê? Porque é um grupo político, ele tem o braço político, tem o braço religioso e tem o braço terrorista. Tem um Então braço assistencial, inclusive, né? Inclusive, é o lado político, né? Então, é complexo você tomar essas posições, sendo que você tem interesses comerciais com outros parceiros deles da região. Então, a questão não é puramente esse está certo, esse está errado. Errado um atentado terrorista. Errado Israel sufocar 2 milhões de cidadãos em Gaza, para caçar 30 mil terroristas, ou 20 mil terroristas. Ou seja, você acaba passando a conta para pessoas que são inocentes. E o Brasil, nessa questão, ele tá assumindo essa postura. No entanto, a mídia, né, e principalmente as redes sociais, você tem essa polarização. Como que as pessoas, pelo amor de Deus, você que está em casa, você não deve tomar posição pró-Hamas ou pró-Israel. Tem que tomar posição pró-defesa dos inocentes, tanto os palestinos quanto os israelenses. E essa questão política tem que esperar que as pessoas que têm poder para resolver isso, resolvam, seja de maneira militar, seja de maneira a fazer um acordo. A maneira militar nunca vai ser uma forma de resolver. Apesar de ser legítimo Israel caçar os terroristas do Hamas, porque o objetivo deles é exterminar todos os judeus, é legítimo isso após o ataque que eles sofreram, mas você atacar todos os palestinos que estão ali em Gaza não é a solução. Pelo contrário, só vai gerar mais animosidade, mais revolta, mais ódio e vai piorar a possibilidade de um acordo político. O Brasil tem que se manter, tem que ser um algodão entre cristais, essas relações políticas, não colocar lenha na fogueira, como alguns outros países vêm colocando, ao provocar Israel ou ao provocar os palestinos, especialmente os de Gaza, né? Porque o pessoal confunde a causa palestina com a causa do Hamas. A gente não pode misturar tudo. Então, existe muita desinformação hoje nas redes sociais, no mundo inteiro. Isso daí, infelizmente, é um fenômeno ruim, e a gente tem que tomar essa posição aí pró-inocentes, né? Pró-paz e pró-comércio. Agora, Pavão, nessa semana o presidente Lula disse que Israel também comete terrorismo. Aparentemente ele falou bobagem, não é? Porque ele poderia ter a mesma posição dizendo assim, é inaceitável a situação humanitária na faixa de Gaza dos palestinos, e não dizer que o Estado de Israel comete terrorismo, como ele disse na recepção aos repatriados. Né? Paulo, o presidente Lula não é a primeira e certamente não será a última vez que ele fala bobagem. Mas eu quero resgatar uma posição, por exemplo, hoje, muito do que está acontecendo nesse conflito Palestina, Hamas e Israel, a gente teve um ensaio disso na guerra da Ucrânia. E o presidente Lula errou outra vez quando se posicionou em relação à guerra na Ucrânia, a invasão da guerra na Ucrânia, ao não culpabilizar a Rússia. Então, agora, o presidente Lula, ele está extremamente enfraquecido internacionalmente porque ele está seletivo nas suas. Ele não tem uma medida para defender. Então, ele defende, eu defendo a paz no conflito da Ucrânia. Beleza. Então, por que você não recrimina que a Rússia invadiu? Então, isso enfraquece a política externa. E outra pessoa que enfraquece, que precisa ser chamado para voltar para a caixinha, é o ex-chanceler e hoje secretário especial, Celso Amorim. Esse sim fala besteira, talvez diariamente, e ele faz, como ele é um assessor especial da presidência, o que ele fala praticamente é o que ele repete. Seria uma repetição do presidente. Então, o ex-chanceler Celso Amorim, ele precisa pensar que o que ele fala, e recentemente ele deu declarações contra Israel, e o Lula vai atrás. Então, eu pego as palavras do Denis e subscrevo integralmente. A gente precisa defender a paz,
como nós estivemos agora recentemente numa pandemia, onde a gente defendia a ciência e a vacina, agora a gente defende a paz. Não é hora de ficar se discutindo quem está certo, quem está errado, se está fazendo isso ou aquilo. Eu espero que os senhores da guerra sejam convocados a uma mesa e que parem de matar inocentes. Porque eu estou cansado de ver que quem está sofrendo, morrendo, hoje mesmo a notícia foi que pelo menos 10 pessoas morreram em um hospital de Gaza porque simplesmente não estavam sendo atendidos, não tinha luz. Então nós estamos condenando à morte, não são terroristas, não são os senhores da guerra, nós estamos condenando à morte inocentes. E quando a gente entra no Brasil nessa dicotomia de falar certo ou errado, ou eu sou Hamas, ou eu sou Israel, a gente entra numa situação de que parece um videogame, que a gente está escolhendo um lado. Mas não tem mais vidas? Não, não tem. O jogo da vida real, quando você mata, a pessoa morre. E o que a gente tem visto são crianças morrerem por inanição, mulheres, feridos, inocentes, civis estão morrendo. É errado o que Israel fez, de tudo, tem seu excesso. É errado eles terem reagido, não. Mas a gente precisa começar a falar que houve uma atrocidade, uma barbárie protagonizada por esses terroristas do Hamas, e isso sim a gente precisa combater veementemente. Mas a gente precisa pregar a paz. Na hora que pararem as hostilidades e os dois chefes de Estado sentarem para negociar o que for e parar com a matança, a gente vai começar a ver uma luz no fim do túnel. E principalmente, não é só a matança em Israel e Palestina, na Ucrânia, na África, na América Central, a gente precisa começar a pregar a paz. E no Brasil também. A gente não pode ficar justificando violência com violência. Um número chocante também nesse conflito é o número de trabalhadores da ONU, de trabalhos humanitários, de serviços humanitários que já morreram nesse conflito. Mais de 100 trabalhadores da ONU já morreram na faixa de Gaza, prestando serviços comunitários lá. É um número muito triste, é um número que traz um luto para a humanidade. Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Com o Opinião Litoral, o Marcelo Pavão e o Denis Castro estão analisando as situações, as notícias, os acontecimentos com você, telespectadora, com você, telespectador. Pavão, tem duas situações que a gente sente assim perto do limite aqui no litoral de São Paulo, aqui na Baixada Santista. Uma delas é a segurança e a outra é do sistema rodoviário. Na manhã de terça-feira, ainda não era feriado, o serviço de balsas totalmente colapsado, filas de 1 hora, 1 hora e meia entre Santos e Guarujá, a Cônico Domênico Rangoni parada numa terça-feira, o motorista da Baixada, que pensa em sair de uma cidade daqui para ir até São Paulo, ou para o interior do estado, para Minas Gerais, para uma instância qualquer, no fim de semana, é uma aventura, é um tormento a estrada. Para voltar é outro tormento. O turista que vem para cá também. E a Cônigo Domênico Rangoni, é rodovia Padre Manuel da Nóbrega, é sistema Anchieta Imigrantes, é rodovia dos Tamoios, são todas, assim, o sistema rodoviário de ligação da Baixada com o Planalto e com o interior do estado, a Mogi Bertioga também, parece à beira de um colapso completo já nessa temporada de verão. E Paulo, tudo que você falou, a gente ainda soma o nosso complexo de Iena aqui na Baixada Santista. Porque, se não me falha a memória, acho que em 2009, a Ecovias já havia sido reembolsada de todo o seu investimento. Ou seja, de lá para cá, nós estamos falando de lucro, 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 lucro. E os contratos vão sendo renovados. Aqui nós tínhamos a Dersa na Balsa, já é uma outra empresa. As estradas estão colapsadas, o tráfego é imenso. A gente tem falado aqui no Porto de Santos
olha, está aumentando a produção, milhões e milhões a mais, boa parte disso por caminhão. É óbvio que se você aumenta o tráfego, se você aumenta a quantidade de caminhão, você está aumentando, você vai chegar a um colapso. E o que a gente vê em relação aos nossos dirigentes, ilustres dirigentes, sejam eles do Legislativo, do Executivo, ou até do Judiciário, Ministério Público? Nada. Um absoluto nada. Então, a gente não tem um projeto de ampliação da duplicação ou criação de outras vias. A ligação seca, eu vou morrer, espero morrer daqui a muito tempo, eu vou morrer, e eu tenho quase certeza que eu não vou ver ligação seca nenhuma, porque isso é uma falácia. Todo mundo fala e não executa. Então, o que acontece? Nós temos deputados inoperantes, governadores incapazes, prefeitos que não sabem o que precisam fazer e a gente da população batendo palma para eles. Ou seja, ou a gente começa a cobrar o nosso direito, porque não é possível que nós tenhamos um pedágio mais caro do país, que a Ecovias não pare de ganhar dinheiro e de ter lucro, aliás, a gente precisa saber a margem de lucro, e não devolve nada. Então não devolve nada. E algum dia, talvez, a gente consiga descobrir o grande mistério do quais são os critérios para Ecovias fazer comboio aqui nas nossas estradas. Porque tem dias que você tem certeza que não precisa de comboio e para tudo. Então, assim, a gente precisa de transparência. O gestor público ele precisa de máxima transparência e a população saber. Agora, infelizmente, a nossa constatação é que nós temos deputados que ficam muito mais interessados em fazer qualquer outra coisa, menos de trazer benefícios para a região, sejam eles deputados estaduais ou federais. Não tenho visto. Muito pelo contrário, ultimamente a gente vê deputado em folha policial, folha de novas eleições, alguns desaparecem, outros não sabem nem o que vocês estão fazendo, né? E a gente fica assim, para que nós temos deputados estaduais? Não estão trazendo nada para cá. Para que nós temos deputados federais? Não trazem nada para cá. O que acontece? Troca governador um atrás do outro e nada para cá. Está na hora da população de Santos se levantar e falar, chega! Ou vocês trazem alguma coisa, ou vão passar a votar em outros. Porque não dá. Você vai para o interior, é tudo estrada vicinal, estrada pavimentada, tudo bonitinho. Por que só tapa buraco aqui em Santos, na Baixada Santista? E nem buraco tapado. E nem buraco tapado. É porque a gente elege mal. Nós elegemos mal. A gente precisa aprender a eleger quem vai fazer alguma coisa, quem se compromete. E não quem tem cara bonitinha, quem fala bem, quem faz. A gente precisa cobrar. Do contrário, me chamam de São Tomé aqui, mas é verdade. Eu não acredito em ligação seca na minha existência terrena aqui. Denis, hoje a gente tem uma situação de um fluxo de caminhões e carretas direcionados ao Porto de Santos, 13, 14, 15 mil por dia, do século XXI. Carretas de uma dimensão do século XXI. Trafegando numa estrada construída na década de 40 do século passado, e a estrada que a gente construiu, que a gente inaugurou no começo desse século, não permite a passagem de caminhões. Quer dizer, é uma situação esdrúxula, né? Não tem explicação isso, né? A questão dos caminhões é uma questão que assombra quando a gente conversa com quem trabalha com logística e na área portuária no mundo, né? Eles falam, vocês transportam a soja em cima de caminhão? Isso daí é caro pra caramba, enfim. E o normal que isso daí esse transporte fosse feito ferroviário. Então, só de ser transportado em caminhão já é um absurdo. E tem essa questão também Ainda bem que também os caminhões não descem para imigrantes. O tanto de acidente que tem na Anchieta, tanto de pessoas que são vitimadas, toda semana tem vítima por causa de acidente com caminhão. Imagina eles descendo pelos imigrantes, imagina quantas mais pessoas iriam morrer nesse tráfego. A ideia seria que esse transporte fosse feito de maneira ferroviária, fosse feito um investimento adequado, diminuindo o custo logístico, aumentando a competitividade do país. E outra coisa que também no planejamento portuário se fala há muitos anos e ninguém vem com projeto para implementar, são os armazéns retroportuários. Ou seja, você tem uma indústria, você tem para processar esses produtos, para armazenar, estacionamento de caminhão. A gente não tem estacionamento no ABC, não tem estacionamento aqui embaixo, é tudo
tudo escasso, ou seja, já é retrógrado você transportar sobre caminhões a carga, e a infraestrutura também não ajuda, e não existe nenhum planejamento para que aumente o número de ferrovias, que esse transporte seja mais eficiente. Então isso é um problema grave, né, que nós passamos, e é também essa falta de atitude dos executivos, dos legislativos. Os deputados simplesmente somem. O que a gente observa no mundo, né, e principalmente na China, que está desenvolvendo a uma velocidade tremenda, as obras acontecem quando necessárias a uma velocidade espetacular. E aqui, semana passada, o prefeito de São Vicente mostrou lá uma alça de acesso ali a imigrantes, como se ele tivesse feito, né, a maior obra ou seja, algo que deveria ser concluído em uma semana, 2, um mês. É a obra da gestão. Eles demoram 20 anos para fazer, né, para resolver uma necessidade, uma coisa simples, né, uma alça de acesso, e comemoram como se fosse um feito extraordinário. Ou seja, a população tem que cobrar, existem os recursos de várias origens, né, recurso estadual, federal, mas existe muita falta de planejamento. O prefeito que melhor planejou foi o prefeito de Praia Grande. Então você vê que os acessos à Praia Grande são muito melhores, só que ele tem um problema, né? Como ele não fez gestão da outra cidade, acaba funilando nas outras cidades. Mas é que deveria ser corriqueira essa questão aí de execução, planejamento urbano e planejamento logístico. E o Porto de Santos, hoje a gente chora, daqui a uns anos a gente pode chorar muito mais, que já existe investimento chinês no Peru para transportar a soja do centro-oeste brasileiro para lá. Ou seja, de maneira mais eficiente, mais barata, sem depender dessa questão aí dos caminhões que encarece. É perigoso, o pessoal rouba, tem muito assalto. O embarque seria pelo Oceano Pacífico e de ferrovia até lá. Agora, a outra situação limite, Marcelo Pavão, é a da segurança. Sim. No final de semana passado, antes desse feriado, nós tivemos arrastão na Praia do Gonzaguinha, na Praia do Itararé, em São Vicente. Tivemos assaltos em Guarujá. Praia do Sangava, que é um paraíso dos remadores, das lanchas, também teve assalto com sequestro, levar um turista para uma trilha, foi obrigado a fazer um pix de R$10 mil. Teve assalto também na Cônigo Domênico Rangoni, ela para e o motorista fica refém de assaltantes de bicicleta. Teve muita violência e, em função disso, o secretário de Segurança do Estado anunciou na segunda-feira a Operação Impacto, que começa hoje, aqui na Baixada Santista, quarta-feira. A gente parece ter chegado numa situação limite também da segurança. Olha, Paulo, eu tenho trauma quando a gente escuta operação isso, operação aquilo. Eu tenho trauma disso, porque é um nome que é inventado, se faz uma coisa e a gente se lembra sempre que essas operações, elas decorrem do momento, então elas são casuísticas. Olha, teve o arrastão, vai ter uma operação, não sei o que, impacto, aí vem aqui, vai... A gente precisa ter inteligência, prevenção, estudo, estratégia, coordenação. E por que eu falo isso? Com todo respeito ao prefeito de São Vicente, o Caio Amado, mas aí eu pergunto, para que serve a Guarda Municipal de São Vicente? Porque no Itararé, quando teve arrastão, não tinha ninguém. Então, algo está sendo feito. Então, para que Guarda Municipal? Qual é a previsão da segurança ali na Ilha Porchá, na praia, no entroncamento das duas praias ali? Então, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo assim, depois que acontece, depois que a porteira é arrebentada, aí vem o gestor e fala, olha, porque agora estamos juntos, não vamos abandonar a luta, vamos para frente. Da mesma forma lá na Praia do Sangava, alguém consegue me apontar onde está o posto da PM ou da Guarda Municipal de Guarujá ali na Praia do Góis, no Sangava? Não tem. Então, são coisas que os gestores não olham. Eles não estão ali. É que nem ali no túnel, quando você está chegando a São Vicente, a Guarujá, em vez de você ir para o centro, você pega o túnel para ir direto para a praia. Aquilo ali é o entroncamento de assalto, é parar e contar os segundos para você ser assaltado. Cadê o posto da PM? Tá a pelo menos 1 quilômetro antes, quando você tinha que ter ali
uma situação. É a mesma coisa que a gente vê em todos os municípios. Então, não há preparo, não há prevenção, não há estratégia, não há investimento de inteligência. E a população é que paga. Outro dia teve um esfaqueado aqui em Santos, no Gonzaga. Teve no Itararé, no Guarujá. Nós estamos com casos que estão, sabe, pipocando para tudo quanto é lado. E agora vem uma história de Operação Impacto, Operação Escudo, Operação não sei o quê. Eu fico realmente assustado. Porque não estão pensando com inteligência, estão pensando no momento. Semana que vem, essa Operação Impacto já é desfeita, aí começa a Operação Verão, como o secretário Derrite falou. Quer dizer, vamos começar com nomezinhos bonitos, e aí o que acontece? O policial não está com câmera, ou se está com câmera está sem bateria, aí você vai ver que a Polícia Civil, Polícia Militar, eles prendem o ladrão de bicicleta, o menor, eles pegam todo mundo. Sabe o que a lei faz? Manda soltar. A lei manda falar assim, olha, vai para o juiz fazer uma audiência de custódia. Aí o juiz fala pro titio, você não vai fazer mais isso. Não vou, tio. Então você pode ir embora. É assim que está acontecendo. Anteontem, libertaram o número 3 de uma das maiores facções criminosas do Brasil. Progressão de pena. Então, outro dia, o cara que participou do atentado contra a hoje deputada estadual Solange Freitas, um PM, tinha sido reincorporado à Polícia Militar. Depois da grita da deputada, é que ele foi mandado embora. E provavelmente agora vai virar miliciano. Então, enquanto o nosso Código Penal, e isso eu faço essa campanha aqui, enquanto o nosso Código Penal continuar em 1940, daqui a pouco nós estamos procurando crimes que não estão nem mais tipificados. Porque hoje o que a gente vê é só perguntar para qualquer policial civil, qualquer policial militar, eles vivem numa eterna operação enxuga-gelo. Eles vão, buscam, prendem o bandido e a lei vai lá, que é um queijo suíço cheio de buracos, vai lá e a lei manda soltar. Isso, vou chamar aqui o nobre Boris Casoy, isto é uma vergonha. O Denis Castro comenta essa situação de insegurança, depois do intervalo a gente volta já. Fica aí. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, feriado de 15 de novembro. Denis, a gente já comentou no bloco anterior a situação das rodovias da Baixada perto do colapso, mas a segurança também, né, como o Marcelo Pavão descreveu. A segurança pública é um problema crônico que a gente já vem falando há muito tempo. E o problema, a solução não é a repressão. Não deve reprimir, não. O problema a gente tem que tratar na raiz. O problema é a educação, é encaminhar para um bom emprego, é o governo estar presente nas comunidades. Onde o governo não está presente, o crime organizado vai tomar conta e vai se tornar mais atrativo. São Vicente, a situação, há uns anos atrás, a situação era muito melhor nessa questão da segurança pública porque existia um programa dos jovens serem alistados civilmente, né, os menores de idade ali, próximos de fazer 18 anos, e auxiliar ali no patrulhamento. Ou seja, inibia outros jovens das comunidades também de ir ao cometimento de crime, porque sabia que o amigo estava patrulhando, né? E até via o amigo prosperando, tendo uma atividade, tendo um emprego, tendo uma dignidade, por mais que fosse o pagamento pequeno, mas as pessoas acabam se mirando nisso, né? Quando você some com esses programas, a gente vê crianças e jovens que vão para a escola e não tem professor. Né? O professor está sendo pago, alguém está sendo pago, só que ele não tem aula porque não quiseram dar aula para ele. Ele vê que essa escola não encaminha para ele para uma profissão. Ele vê que o futuro dele não tem perspectiva de futuro. Então o crime organizado acaba sendo algo atrativo, porque é alguém que dá atenção para ele, alguém que dá status, alguém que dá algum dinheiro e alguém que mira mesmo que ele já saiba que ele possa morrer jovem, mas que ele vai ter acesso a um consumo, que ele não vai ter, não pretende acesso nem por educação, porque ele não tem,
nem por equipamento do governo que lhe dê saúde, que lhe dê orientação, que lhe dê assistência médica e moradia decente, tratamento de esgoto. Ou seja, é um problema complexo que você tem que ir na raiz e não reprimir, como foi a Operação Escudo, que foi uma coisa temerosa, né? Tem gente que fala que foi um sucesso, com 28 mortos, que você nem sabe, que hoje a perícia está dizendo que muitos não foram nem constatados que estavam com arma ou que fossem criminosos. Ou seja, você acaba implementando uma política higienista, você acaba dizendo que higienista, né? Você acaba dizendo que todo pobre é bandido, vamos lá matar os pobres, vamos entrar na favela apavorando todo mundo e vai resolver o problema da segurança pública. Piorou. Após a Operação Escudo, a violência veio com mais força ainda. Eles vieram revoltados, cometendo crimes. A gente vê toda semana algum jovem é morto aí cometendo crime de latrocínio. Então, a gente tem que buscar a solução na raiz e parar com essa solução aí higienista e de impacto, de escuro, de matar quem está nas comunidades. Não é assim que você vai resolver, né? Quando você tem a criminalidade, ela é resultado de descaso na educação, na saúde, no emprego, ou seja, você tem que atacar essa base aí para resolver esse problema, senão você vai ficar só matando, aumentando a violência, aumentando a revolta e aumentando o poder do crime organizado, que acaba sendo uma saída aí para os jovens, eles não veem a presença do Estado, não veem perspectiva de futuro estudando, trabalhando, porque não é oferecido isso para eles. O Pavão citou a possibilidade do PM expulso da corporação se tornar miliciano, e a milícia cobra taxa semanal de até R$6.000 da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Denis. O crime foi institucionalizado no Rio de Janeiro, né? Até o órgão do governo, a Defensoria, tem que pagar o aluguel, né, para a milícia, para poder funcionar no prédio que os funcionários públicos ali trabalham para defender as pessoas. Ou seja, né, são os absurdos que nós vemos no Rio de Janeiro e que, mas São Paulo não é o Rio de Janeiro, mas está ficando parecido. Guarujá, muito parecido. Está ficando parecido porque nós vemos cada vez mais policiais envolvidos com o crime organizado. Como eu já falei inúmeras vezes, né, a droga não chega na comunidade, em qualquer biqueira, ou em qualquer esquina, sem ter a colaboração da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Exército. O Brasil não fabrica drogas. Ou seja, tem toda uma cooperação de policiais corruptos, que colocam em risco normalmente o policial honesto, que está ali na linha de frente, para combater essa questão da criminalidade. E a gente vê que isso está institucionalizado, ainda bem que ainda São Paulo, as milícias não se institucionalizaram. No entanto, a gente já pode olhar nas periferias de São Vicente, Guarujá, outras cidades, que nós já vemos policiais que passam para fazer a coleta de dinheiro, para abrir padaria, para abrir comércios. Ou seja, eles já estão atuando de uma maneira que eles deveriam estar atuando igualmente para toda a sociedade, mas eles já têm algumas pessoas de maneira específica, de maneira personalizada em troca de dinheiro. E também eles têm essa relação com o crime organizado. É fácil, quem mora na periferia vai saber que tem policial envolvido com criminosos que atuam na periferia e eles recolhem dinheiro desses criminosos. E nós observamos no patrimônio desses policiais, que também toda a sociedade santista, há muitos hipocritamente fecham a vista e falam que não vê. Não, fulano é boa pessoa. Até que fulano é preso porque sequestrou a droga de um traficante? Não sei. Todo mundo faz de conta que não viu. Mas enfim, o problema é muito mais complexo do que a gente imagina e a solução não é a repressão simplesmente. A repressão, ela vem no momento que falhou todos os outros meios de prevenir o crime. Paulo, essa questão do Rio de Janeiro, ela é emblemática porque é comprovado, é um fato, né? Ou você paga o aluguel para a milícia, ou você paga o pedágio lá, ou você não tem a defensoria. Mas o que acontece, e que a gente precisa destacar, é que nenhum país do mundo que atacou seja a máfia, o crime organizado,
a bandidagem, seja na Colômbia, Estados Unidos, França, Itália, todos eles eram forças-tarefas que havia a mudança das leis, a mudança de procedimento, separação de pessoas do batalhão, dos diversos locais, para você cercar e você proporcionar um trabalho conjunto. Foi assim lá na Itália. Juízes explodiram, policiais foram mortos, mas foram combatentes. Por que na Itália voltou atrás? Porque o crime organizado pensou, falou, peraí, se a gente for parlamentar, a gente vai impedir o combate. E por isso é que voltou um monte de bandido para a Itália. Um, inclusive, morreu recentemente, um ex-primeiro-ministro. E por isso que a Operação Mãos Limpas começou a cair. Nos Estados Unidos, em Nova York, enquanto não era louco, o então prefeito Rudolph Giuliani, ele fez isso com a polícia. Ele fez um esquema de proteção ao policial de Nova York, colocando numa cidade da polícia, família, casas, onde o policial tinha a segurança de sair para combater o crime e não ver sua família sequestrada, assassinada, porque estava protegida pela própria polícia. Diferente aqui no Brasil, onde o nosso policial, principalmente militar, sai muitas vezes de comunidades com a roupa dentro de uma sacola, com a farda, porque se ele sair fardado, ele já está marcado e se ele fizer qualquer coisa, a família que é achada. Então, a gente precisa começar a evoluir na nossa proteção, na nossa elaboração de leis, de gestão, de proteção, porque o crime, como a gente está falando reiteradamente, se organizou, mas os nossos gestores não. Então, hoje nós temos as prisões, que são verdadeiras universidades do crime. Não, quem é que já ouviu algum preso que, eu saí da prisão reabilitado? Não sai no mínimo traumatizado. Mesmo que seja uma pessoa, não quero mais ser criminoso, ele sai traumatizado, porque as nossas prisões não reabilitam absolutamente ninguém. A casa lá, a antiga FEBEM, cadê? O que faz aquilo lá? É uma casa de repressão, é uma casa de loucos aquilo. Se você entra por ter furtado qualquer coisa sendo menor, você sai de lá com um diploma de ladrão. Porque é um absurdo. E como é que você vai combater o dinheiro bilionário do crime com pessoas ganhando mal preparadas, mal treinadas? Não dá. Eu já falei isso aqui no programa outras vezes e vamos falar outra vez. Há pouco tempo aqui em Santos, o policial civil estava com colete à prova de bala com vencimento de anos. O Palácio da Polícia está sendo reconstruído, porque estava caindo. Então, se a sede da polícia estava em escombros, como é que a gente pode imaginar que a coisa vai andar? Até pouco tempo atrás, as delegacias de Santos estavam com aqueles computadores antigos da década de 90. Era 486, 386, 586, aquelas coisas antigas. Telas grandes. Porque ninguém investe na polícia. Ninguém investe nos cartórios criminais. Entre nos cartórios. Os mais atrasados cartórios judiciais, secretarias, são as varas criminais. Por que será? Por que tudo está atrasado? Recentemente, um chefe do tráfico lá no Rio de Janeiro foi libertado. Sabe por quê? Porque o sistema entre a prisão e a Secretaria de Segurança, que não existe, a secretaria que faz, às vezes, segurança no Rio, não tem a ligação pela internet. Olha que coisa linda. Então, enquanto a gente não abrir o olho para esse tipo de coisa, nós vamos continuar enxugando gelo. Porque não se faz um trabalho sério. E aí, quando morrem as pessoas, que nem o Denis falou, Operação Escudo aqui foi 28. 28 é o que a gente sabe, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E aí você vai ver policial sem câmera, policial sem... Então não dá. Enquanto não houver transparência e projeto, a gente precisa, gente. Assim, uma hora a gente vai acordar. É não votar com o fígado, votar com a cabeça, quem tem projeto. E não é um projeto militarista que vai consertar o que quer que seja. A gente precisa de estratégia e raciocínio. Enquanto isso, só o crime se organiza. Nessa semana, houve um episódio que envolveu o Ministério da Justiça, em que uma mulher condenada a 10 anos de prisão por lavagem, mas que responde o recurso corre
com a liberdade dela, ela circulou pelo Congresso, foi fotografada com deputados, frequentou o Ministério da Justiça, foi recebida por assessores. Ela é casada com um principal líder do tráfico no Amazonas, Tio Patinhas, que está preso, condenado a 31 anos. Foi uma confusão, pediram até o impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino, embora ele não tenha recebido essa mulher. O jornal Estado de São Paulo fez uma denúncia, associou Flávio Dino ao episódio indevidamente. Mas depois disso ele teve uma derrota política, Denis, porque o presidente Lula escolheu um aliado do ministro indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, no lugar do aliado do Flávio Dino, que é ministro da Justiça do Lula. Aí são questões complexas, né? O Flávio Dino, inclusive, ele perdeu o capital político ali para ser indicado ao STF. Dizem que enfraqueceu muito a posição dele, não sei, pode ser que ele venha a ser indicado, mas no momento enfraqueceu muito a posição dele. Às vezes parece que as coisas são feitas até de propósito, né? E quando a gente fala do Nunes Marques, indicando, tendo essa predileção do Lula, né, abençoando ali uma indicação dele, é um pouco mais profundo do que ele ser indicado pelo Bolsonaro. Que antes dele ser indicado pelo Bolsonaro, ele foi indicado pelo Ciro Nogueira e também, se você olhar as decisões deles, favorecem o chefe do crime, um dos chefes do crime organizado do Rio de Janeiro, Rogério Andrade, que é sobrinho do Castor de Andrade, que comanda todo o jogo do bicho, outras contravenções, milícia, aquele Adriano da Nóbrega que trabalhou com os Bolsonaro, foi homenageado pelo Bolsonaro na Câmara, ou seja, existem relações políticas mais profundas do que desagradar, do que a indicação do Dino, que é só um ex-juiz, um ex-deputado, ex-governador e atual senador e ministro da Justiça. Ou seja, existem implicações políticas mais profundas que envolvem, inclusive, eleições municipais do ano que vem. Quando você abençoa ali uma escolha do Nunes Marques, você não está fazendo um afago no bolsonarismo, você está fazendo um afago ao jogo do bicho carioca. Ou seja, tudo que está envolvido ali, porque aquela máquina elege muitas pessoas e já levou até candidato à presidência da República. Ou seja, e ministro do STF. Ou seja, essa máquina carioca é muito importante e o Lula, como político habilidoso, eu condeno essa indicação, óbvio, como condenei a indicação do Nunes Marques, mas eu tenho que explicar o contexto dessa indicação. O contexto é esse. Paulo, eu vou rapidamente. A gente não pode esquecer que o ministro Nunes Marques, ele foi nomeado para o STJ pela ex-presidente Dilma. Tá? Então, o primeiro cargo foi esse. E eu quero lembrar aqui... Depois para o Supremo Tribunal Federal pelo Jair Bolsonaro. Então, aí eu quero entrar nessa história. Ele foi para o Supremo, para o Jair Bolsonaro, e ele está sendo um bom auxiliar de ordens do ex-presidente Bolsonaro no STF, julgando absolutamente tudo em relação, até aqui, de acordo com o ex-presidente. Mas eu tenho um grande amigo que eu admiro demais, que ele me falou uma vez que um ex-prefeito de Santos, ao qual ele era chegado, ele fez um pedido a esse ex-prefeito de Santos, e o ex-prefeito não atendeu. E um adversário político desse meu grande amigo foi lá e foi atendido nesse pedido. E aí esse meu amigo chegou para o ex-prefeito: poxa, prefeito, eu pedi, você não fez. E agora o outro falou assim, e aí o prefeito falou: mas você não é do meu staff, você não está junto comigo? Tô. Para o que deve tô. Ele não, ele eu preciso. É exatamente essa leitura que eu faço do Nunes Marques. Ele é um cara que está sendo comprado. É óbvio isso. Então, essa indicação, essa vitória do Nunes Marques é um preço que o Nunes Marques está pagando, está recebendo, para ele poder dar o troco. E o Dino já é do staff do Lula e por isso que ele não fez. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, 15 de novembro, feriado nacional, proclamação da República. Agradecemos a presença aqui do economista Denis Castro, do jornalista e advogado Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição no feriado. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo 15 de novembro, uma ótima quarta-feira para você que você merece.